campeão. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Foi muito bom ter Benja conosco. Amém? Amém. Eu vou dizer que realmente eu sinto em casa hoje à noite. Realmente eu sinto assim. Eu sinto a presença do nosso Senhor. Aleluia. Senhor Jesus Cristo. E na verdade eu quero compartilhar alguma coisa. Marcelo, Alex falou, eu não entendi alguma coisa quando você estava compartilhando. E Alex me recontou tudo o que aconteceu com vocês. E seu filho, eu quero dizer para vocês que estamos juntos. E o Espírito Santo, Ele vai consolar vocês. Ninguém pode imaginar isso. Só pessoas que talvez tenham esse tipo de experiência. Mas ainda Deus é soberano, poderoso. E eu acho que a vida dele foi testemunho de Jesus Cristo. Amém? Então sabe alguma coisa? Deus vai usar a vida dele muitos anos no futuro, através do Espírito Santo e através do seu testemunho. Amém? Eu acredito nisso. Então, quero dizer, é ok. Talvez você pode traduzir essa parte. It's okay to grieve. É certo poder ter um momento de dor. It's okay. Isso faz parte também, é correto também. Faz parte. It's not something that you're going to forget. Não é alguma coisa que vocês vão esquecer. And you need to let yourself be human. E vocês precisam deixar vocês serem humanos. We love you. E nós te amamos. This church loves you. Essa igreja ama você. And I'd like to pray for you just to start the E eu service. também queria orar por você antes de começar esse sermão. Senhor Jesus, muito obrigado pelas vidas aqui. Muito obrigado por tudo que Tu está fazendo nessas vidas especiais. Eu peço ao Senhor que Tu possa abençoar esse casal querido. Que Tu possa fazer alguma coisa maravilhosa através das vidas deles. E essa igreja vai continuar a ser luz nesta região, nesta bairro, e vai continuar a crescer através da palavra, o poder do Espírito Santo. E a memória do Filho especial sempre vai ser lembrado. Em nome de Jesus, nosso oramos. Amém. Deus te abençoe. Gente, vamos abrir nossas Bíblias, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Começando, versículo 16. Aleluia. Marcos capítulo 1, 16 a 34. Talvez seja melhor para você traduzir. Ela vai ler a Bíblia. Vamos ficar em pé enquanto a gente está lendo a palavra de Deus. 16 a 34, Marcos 1. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas.
Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu-se a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de todas as sortes de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que se falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. 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 Tonight we're going to talk about the kingdom of God. Essa noite nós vamos falar sobre o reino de Deus. And I want you to think of 3 words when we talk about the kingdom of God. E eu quero que você pense sobre algumas palavras que vamos falar sobre o reino de Deus. Authority, Autoridade, liberty, liberdade and obedience. e obediência. Aleluia. Vamos falar isso junto. Authority, Autoridade, liberty, liberdade, e obedience. obediência. De novo. De novo. Liberdade e obediência. Então nós vemos essas 3 coisas. We see these 3 things Nós vemos essas 3 coisas in this passage. nessa passagem. And so, just before we read this passage, okay? Então, um pouco antes da gente ter essa passagem, Actually, in the chronogram of what we read in Mark, no cronograma que a gente lê em Marcos, Jesus is saying, repent for the kingdom of God is near. Jesus está dizendo: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Repent and believe the good news. Arrependei-vos e acreditai nas boas novas. And so tonight we're going to talk about this concept of the kingdom. Então, essa noite nós vamos falar sobre esse conceito do reino. The kingdom is here, but yet it is coming. O reino de Deus está aqui, mas ainda está vindo. It is now, but it is also not yet. Ele é agora, mas também ainda não. It is now, but it's also in the future. É agora, mas também no futuro. And so the tension for us is we're living in both realms. Então, a atenção para nós é que a gente está vivendo dos dois lados. We are already saved, Nós já somos salvos, but we shall be saved. mas nós seremos salvos. We are already redeemed, Nós já fomos but we redimidos, shall be redeemed. mas seremos redimidos. We are already adopted as sons and daughters, Já fomos adotados como filhos e filhas, but we will be adopted. mas seremos adotados. We are already reigning in a sense, Nós já estamos reinando no senso, but we will also reign with Christ in heaven. mas um dia também vamos reinar com Cristo no céu. Amen? Amém? So when we talk about the kingdom, we're talking about living here in the kingdom, but also the kingdom that's coming. Então, quando a gente fala do reino, a gente está falando sobre viver aqui no reino, mas também no reino que está vindo. Now, for example, if you go to visit America, there's some things that are unique about a kingdom. Por exemplo, se você for visitar os Estados Unidos, tem uma coisa que você precisa saber sobre o nosso Maybe you reino. can think of a country as sort of a kingdom. Você pensa num país como se fosse um tipo de um reino. Now, when I moved to Brazil, things for me were a little different in the kingdom of Brazil. Quando eu vim aqui para o Brasil, as coisas eram um pouco diferentes aqui no reino do Brasil. For example, the idea of time. Por exemplo, a ideia de tempo. In Brazil, the person is more important than the hour. No Brasil, a pessoa é mais importante do que a hora. So, if you have another appointment, but you're having a conversation with someone, you're not going to cut the conversation to go to your next appointment. Então, se você tem assim, você marcou um encontro, ou tem um compromisso, mas você está conversando com uma pessoa, você não vai parar de conversar com a pessoa porque você tem aquele compromisso. Because people are more important than time, usually. Porque as pessoas são mais importantes que o tempo, normalmente, né? But that
means sometimes that we're always late. Mas isso significa que algumas vezes a gente está sempre atrasado. So that was an adjustment for me. Isso foi uma coisa diferente para mim. So every kingdom has its attributes. Então todos os reinos têm seus atributos. Now, one thing that was difficult for me when I moved to Brazil was this concept of saying goodbye. Outra coisa que foi difícil para mim quando eu mudei para o Brasil foi esse conceito de dizer tchau. In the Estados Unidos, in America, it's like this. Nos Estados Unidos é assim. You have to go? Você tem que ir. Okay, goodbye. Ok, tchau. 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 Não, mesma coisa aqui no Brasil. Não é aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm tchau. Vocês não têm duas ou dois tchauz. Você tem três tchauz. Se a gente tem uma conversa aqui, a gente está acabando essa conversa, eu acho que é tempo para mim, eu tenho que ir. Tudo bem. Mas mais bate-papo, 15 minutos. Você vai para, não sei, como se diz, meio da folha, alguma coisa, você vai, bate-papo mais 15 minutos. Vai para o carro, ok? 15 minutos. E depois 45 minutos, talvez, você possa ir. Você vai sair. É completamente estranho para mim. Cara, eu já falei goodbye, já falei tchau. Mas a gente está continuando a falar. A gente está continuando a conversar, e mesmo que é muito interessante, tempo é mais importante, mas não é sempre assim, né? Uma vez, quando eu estava morando nos Estados Unidos, a gente recebeu uma família brasileira. A gente jantou com eles, eles falaram conosco, eu acho que é tempo para nós irmos. Eu falei, tudo bem. Então, eu estava com eles, eu abri a porta, tchau. Fechou a porta, eu fechei a porta e eles falaram para mim depois, Jay, nós não podíamos acreditar o que aconteceu. Você fechou a porta, foi muito diferente para nós. Toda a nossa família era assim depois, olhando na porta, completamente assustado, porque, entendeu? Porque eu não somente fiz isso, também eu apagou a luz outside, fora, para que eles não possam ver quase nada, entendeu? Foi muito, não foi muito hospitable. Respeitável. Enfim, todos os países têm esse sentimento de kingdom, né? Então todos os países têm esse sentimento de reino, né? Sorry, English. And so, it's very interesting because the kingdom of God has some unique attributes. Então é muito interessante porque o reino de Deus tem seus atributos únicos. Let me tell you something interesting. Deixa eu te falar uma coisa interessante. You can't have a kingdom without a king. Você não pode ter um reino sem um rei. Merece amém. You can't have a kingdom without a king. Você não pode ter um reino sem um rei. You can't have a kingdom without a king. Não pode ter um reino sem um rei. And you're not the king. E você não é o rei. And I'm not the king. Eu não sou o rei. Graças a Deus. Graças a Deus. And no one here is the king. Ninguém aqui é o rei. You can't have a kingdom without a king. Você não pode ter um reino sem um rei. And this is essential Isso é essencial to understand. para entender Because most of the time we want to be the kings of our lives. que muitas vezes nós queremos ser os reis da nossa vida. But God is saying that Jesus is the king. Mas o Deus está dizendo que Jesus é o rei. He's the king. Ele é o rei. It's not me. Não sou eu. It's not your querido pastor, apostle. Não é o seu querido pastor. It's not Alex. Não é o Alex. It's Jesus Christ. É Jesus Cristo. Amém? Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. So, in this passage, we see the following. Então, nessa passagem a gente vê o seguinte. The crowd recognized the authority of Jesus Christ A multidão reconheceu a autoridade de Jesus. simply through his teaching. Apenas pelo
pelo seu ensino. He was teaching something different. Ele estava ensinando alguma coisa diferente. Then he went to proclaim his authority, Então ele começou a proclamar a sua autoridade. the casting out of evil spirits. Expulsão dos demônios. So Jesus was teaching and he was proclaiming his authority. Então Jesus estava ensinando e proclamando a sua autoridade. So both in his words and in his actions, we see that he is the king. Então, nas suas palavras e nas suas ações, a gente vê que ele é o rei. But imagine for a minute a kingdom without a king. Mas imagine por um minuto um reino sem um rei. It's a dangerous time for if you live in a kingdom without a king. E é perigoso se você vive num reino sem um rei. It's a vulnerable time for Você you. fica vulnerável. You can be subject to all kinds of external influences. Você fica sujeito a todas as coisas externas. Somebody can lead you astray very easily. Alguém pode levar você para o caminho errado muito fácil. When we don't have Jesus as truly the king in our Quando a lives, gente não tem Jesus como o verdadeiro rei da nossa vida, when we don't see him as the Lord of our quando lives, a gente não vê ele como o Senhor da nossa vida, we are placing ourselves in a very vulnerable position. nós estamos nos colocando numa posição muito vulnerável. It's not good. Isso não é bom. See, you can't have a kingdom without a king. Você não pode ter um reino sem um rei. And you're not the king. E você não é o rei. He's the king. Ele é o rei. And so, what we need to say is this. Jesus, you are my king. Então o que a gente precisa dizer é: Jesus, você é o meu rei. And I'm no longer going to try to act as if I'm the king of my own life. E eu não vou mais tentar agir como se eu fosse o rei da minha vida. I'm not going to fashion everything in my life so that I am constantly fed as being the king of my life. Então eu não vou organizar tudo na minha vida para que eu seja sempre reinando e fazendo com que tudo reine para a minha vida. Now, maybe you've heard of the food restaurant Burger King. Talvez você já tenha ouvido do restaurante, da lanchonete Burger King. The motto in English, the saying in English for Burger King is "Have it your way." A propaganda do Burger King diz: faça da sua maneira. This is the approach that we have to our lives. Essa é uma coisa que a gente tem para nossas vidas. We want to have everything our way. Nós queremos tudo da nossa maneira. Now, we're not talking about the burger and whether or not you have pickles or tomatoes or whatever on the burger. Eu não estou falando de um hambúrguer, o que você quer no hambúrguer, tomate. We're talking about a consumerism. Nós estamos falando de um consumismo. A consumerism that we have that causes us to think that we're the most important thing in the world. Uma necessidade que nós temos de fazer com que nós sejamos a pessoa mais importante neste mundo. And so our life begins to be centered around our wants, our needs, and our desires. Então a nossa vida fica centrada nos nossos desejos, no que nós queremos. Our future, our kids, our family, our stuff. Nossa família, nossas coisas, nosso futuro, nossas crianças. And we're so focused on having everything our way. E a gente está tão focado em ter as coisas da nossa maneira. We're so focused on being the king. Nós estamos tão focados em ser o rei. That it's incompatible for us to think of Jesus as the king. Que é impossível para nós pensarmos em Jesus como o rei. And what's worse E o que é pior? is we don't even believe that we deserve the wrath of God. E que nós nem ao menos acreditamos que precisamos, que merecemos a ira de Deus. Because we don't even think that he is the king. Porque nós nem pensamos que ele é o rei. Because the king has the right to judge us, right? Porque o rei tem o direito de nos julgar, não é? But let me tell you a little secret. Mas a gente fala um segredo. In Jesus, Em Jesus, you are already judged righteous. você já é julgado. You're already judged righteous Você já é justificado because of his blood. por causa do seu sangue. Because of his blood. Por causa do seu sangue. So you don't need to run around trying to be the king. Então você não precisa ficar por aí tentando ser o rei. Because you already have a king. Porque você já tem And um his rei. name is Jesus E Christ. o nome dele é Jesus Cristo. And he's going to have it his way. E você vai ter que viver da maneira dele. He's going to have his way whether you like it or not. Porque ele vai ter a maneira, ele vai fazer da maneira dele, quer você queira ou não. Because he knows better than you do Porque ele sabe melhor do que você sabe. about what should happen in your life. O que está acontecendo na sua vida. And so when you pass through difficulties, Então, quando você passa por you dificuldades, need to say to yourself, você precisa dizer a si mesmo: I'm not the king, eu não sou o rei, but I serve someone who is. mas eu sirvo alguém que é. And I serve someone who knows much better. Eu
He knows much better than I do. Sabe muito mais do que eu sei. I mean, infinitely better. Muito, infinitamente mais. He knows all of the hairs on your head. Ele sabe todos os cabelos da minha cabeça. Seja poucos ou muitos. Seja pouco ou muito. He knows everything. Sabe tudo. He created the world. Ele criou o mundo. He knew before the beginning of the world that you would be born. Ele sabia antes da fundação do mundo que você He knew the nasceria. time that you were going to die. Sabia o dia que você vai morrer. And for those who have passed on, E aqueles que it's just moving into another life têm a vida eterna vão sair para uma nova vida. where they can experience the beauty of knowing Lord Jesus face to face. Onde vão experimentar conhecer a Jesus face a face. And so even while we're grieving, we have hope. Então, mesmo quando a gente está triste, sofrendo, nós temos esperança. We have hope. Temos esperança. We have joy. Temos alegria. Because we know that this world Porque nós sabemos que este mundo is not our home. não é a nossa casa. Because we know that we're not the kings, Porque nós sabemos que nós não somos o that rei. He's the king, Ele é o and rei. He has a plan. Ele tem um plano. It is much better than what we have for ourselves. Que é muito melhor do que o plano que temos para nós mesmos. And so, Jesus is our king. Então, Jesus é o nosso rei. Jesus is our king. Ele é o nosso So the rei. question is, are you going to put yourself on the throne? Então, a pergunta é, você vai colocar você no trono Or are you going to put Jesus on the throne? ou você vai colocar Jesus no trono? Let me let you in on a little secret. Deixa eu te falar um segredo. He's already on the throne. Ele já está no trono. Whether you put him there or not, Esteja você colocando ele no trono. it doesn't matter what you think in your little head. Não importa o que você pensa na sua cabecinha. He's already on the throne. Ele já está no trono. It doesn't matter what you think. Não importa o que você He's pensa. there. Ele está lá. It doesn't matter what the atheist thinks. Não importa o que os ateus pensam. It doesn't matter what the Muslim thinks. O que os muçulmanos It pensam. doesn't matter what the agnostic O que thinks. os agnósticos pensam. It doesn't matter what the Buddhist Os thinks. budistas pensam. It doesn't matter. Não importa. Because Jesus Christ is already on the throne. Porque Jesus Cristo já Because está no when he trono. went, to the cross, Ele foi à cruz. he said 3 words Ele disse 3 palavras that defined history. que definiu a história. It is finished. Está consumado. It is finished. Está consumado. Do you believe it? Você acredita nisso? The 3 words that mean more to me than any word spoken. Essas palavras significam mais para mim do que qualquer outras palavras. It is finished. Está consumado. I am justified. Eu fui justificado. I am sanctified. Eu fui santificado. I am full of the Holy Spirit. Sou cheio do Espírito de Deus. I can have a life of joy. Eu posso ter uma vida de alegria. I don't need to live the way I was living. Eu não preciso continuar vivendo da maneira que eu estava I vivendo. don't need to be my own king. Eu não preciso ser mais o meu próprio rei. There's liberty in this. Tem liberdade nisso. I am Existe liberdade nisso. sanctified Eu estou santificado through the blood of the Lamb, pelo sangue do Cordeiro. Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Cristo. And so, Jesus came in this passage with authority, Então Jesus veio nessa passagem com and autoridade he liberated people. He brought liberty. e ele trazia liberdade, libertava as pessoas. People that were oppressed with evil spirits, he cured them. He released these spirits. As pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos, ele liberava, curava essas pessoas. Now I know in some comunidades near here, some people think that they're in charge. Eu sei que existem algumas comunidades aqui que as pessoas acham que elas estão no comando. They have the illusion that they are in charge. Eles têm a ilusão de que eles estão no comando. But at any given moment, they could lose their life. Mas em qualquer momento eles podem perder a vida deles. Let me tell you who's in charge of all the comunidades. Deixa eu te contar quem está no comando de todas as All comunidades. the bairros. Todos os bairros. Seja Barra da Tijuca, seja Jacarezinho, seja Manguinhas, seja Bangu, qualquer lugar aqui em Bangu, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Seja rica ou pobre, seja pessoa simples ou pessoa sofisticada. Deixa eu falar alguma coisa para você.
Jesus Cristo é o Senhor acima de tudo. E nosso papel é exaltar Cristo acima de tudo. Amém? É verdade. Então, we see that the kingdom authority, we see that the kingdom of God is the authority of God. Nós vemos que no reino de Deus, a autoridade de Deus. Now let's talk a little bit about the second thing, obedience. Mas deixa eu falar sobre a segunda coisa, obediência. We already talked about authority. Já falamos sobre autoridade. Now we're talking about obedience, the second thing. Agora vamos falar sobre obediência. Now, what did the evil spirits do in this passage? O que os espíritos malignos estão fazendo nessa passagem? They obeyed Jesus. Eles estão obedecendo Jesus. They have to obey Jesus Eles têm que obedecer because Jesus. He's God, Porque Jesus é Deus. right? And so, when God says to obey is better than sacrifice Quando Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar in our lives, nas nossas vidas, He's assuming that there's both obedience and sacrifice. Ele está assumindo que existe sacrifício e existe obediência. Now think about that for a minute. Agora pense sobre isso por um minuto. There are going to be times in our lives where we're going to have to sacrifice. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que sacrificar. There are going to be times in our lives where we have to obey. E outros momentos nós vamos ter que obedecer. This is a concept called lordship. Isso é uma coisa que nós chamamos de senhorio. This is why the Apostle Paul called himself a slave of Christ. Por isso que o apóstolo Paulo se chama a si mesmo de escravo de Cristo. If you want to have some bad church marketing, Se você quer ter um marketing ruim para a tua igreja, put on a billboard, come to our church, become a slave of Christ. coloque ele na frente assim, venha para a nossa igreja e vira um escravo de Cristo. No one wants that. Ninguém quer isso. But this is what the Apostle Paul called himself. Mas é isso que o apóstolo Paulo chama ele mesmo. Now, the interesting thing is when you're a slave of Christ, you actually have freedom. Mas o interessante é que quando você é escravo de Cristo, na verdade você tem liberdade. You have more freedom than anyone else. Você não é mais de ninguém. Because you're serving a master that's not going to just beat you, Porque você está servindo um mestre que não vai ficar ali te batendo. but you're serving a master that knows what's best for you. Mas está servindo um mestre que sabe o que é melhor para você. Because he knows all the hairs on your head. Que ele sabe todos os cabelos da sua cabeça. And he sent his son to die for you, E ele mandou o seu filho para morrer por você. to glorify his Father, Para glorificar o Pai. so that you could experience eternal life through Jesus Para que Christ. você pudesse experimentar a vida eterna através de Cristo. And so, when we obey Christ, it's not a type of moralism. Well, we need to obey because X, Y, and Z. Então, obedecer a Cristo não é um tipo de moralismo. Ah, tem que obedecer a Cristo por causa disso, disso e disso. And we don't obey out of legalism because we want to look right in the eyes of others. E também nós não seguimos o legalismo porque nós queremos aparecer melhor para os outros. We obey because it's a response of worship of our lives. Nós obedecemos porque é uma resposta de adoração da nossa vida. Because we love Jesus Christ so much Porque nós amamos a Cristo tanto that we want to serve Him. que nós queremos servir. We want to do what's right. Nós queremos fazer o que é certo. And so our obedience isn't a burden, but it's a joy. Então a nossa obediência não é um fardo, mas uma alegria. So I don't know about you, but okay, maybe you have a son. Say maybe he's 8 years old. Não sei se você, mas talvez você tenha um filho, tem 8 anos. This isn't always easy, right? Having a child. Isso não é sempre fácil ter uma criança. But imagine he's in one of the rooms and he's like playing Xbox or he's playing like some game. Mas imagina que ele está lá no quarto dele jogando videogame. If you don't have Xbox, it's okay. Você não But tem esse videogame. he's playing Nintendo or something. Ele está jogando Nintendo ou alguma coisa assim. I keep doing this, but they did this like 30 years ago, you know. Eu preciso não fazer isso hoje, nem fazer mais isso. I'm a little old. And you say, son, E você diz, filho, shut off the game, desliga o videogame, come into the living room, venha para a sala de jantar, wash your face, lave o seu rosto, it's time to eat. está na hora de comer. And you walk into the room 10 minutes later, E você volta ali naquele quarto, 10 and minutos he's depois. just now shutting off the E TV, agora ele está lá just desligando o now videogame. shutting off the game. Agora parando de jogar. And he gives you that little look in his face. E ele fica assim te olhando. Hi, Dad. Oi, pai. Here's the question. Aqui é uma pergunta. Did he obey you? Ele te obedeceu? He
shut off the TV, right? Ele desligou o videogame, He shut desligou, off the game. desligou a TV, não desligou. But did he really obey you? Mas ele realmente obedeceu. Let me tell you a kingdom principle. Deixa eu te contar um princípio do reino. Delayed obedience is not obedience. Demorar a obedecer não é obedecer. Delayed obedience is not obedience. Ficar demorando em obedecer não é obedecer. Some of you, God wants to do something in your life. Alguns de vocês, Deus quer fazer alguma coisa na vida de vocês. And He's calling you to do something. E Ele está te chamando para fazer alguma coisa. And you're going to obey E eventually você pensa, eu vou obedecer when all the stars align, quando todas as estrelas estiverem when there's an certinhas, eclipse, quando tiver um eclipse, or it's better to say when you want to. ou é melhor, quando você quiser. But delayed obedience is not Mas obedience. está demorando a obedecer não é obedecer. Jesus. God is calling you to obey now. Jesus está te chamando para obedecer agora. Aleluia. Maybe He's calling you to be generous now. Talvez Ele esteja te chamando para ser generoso agora. Maybe He's calling you to do missions or evangelism now. Fazer missões e evangelismo agora. Maybe He's calling you to go to the nations now. Talvez Ele esteja te chamando para ir às nações agora. Maybe He's calling you to have that difficult conversation now. Talvez Ele esteja te chamando para ter aquela conversa difícil agora. Maybe He's calling you to ask for repentance now. Talvez Ele esteja te chamando para pedir perdão agora. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there is a time to wait and there's a time to pray. existe um momento de espera e um momento de orar. There's a time to tomar café and talk about it. Existe um tempo para tomar café e outro para conversar. There's even a time to share with your friends your frustrations or your difficulties. Até tempos para mostrar suas frustrações, suas dificuldades. But there's also a time where God is calling you to follow exactly what He's calling you to do. Mas existe o tempo também que Deus está chamando para seguir exatamente aquilo que Ele tem chamado você para seguir. And some of you have been delayed, E talvez alguns de vocês aqui estão demorando, just as I have done. como eu também fiz. And God has said, the time is now. E Deus disse, o tempo é agora. Obey what I've called you to do. Obedeça o que eu estou mandando você fazer. Stop thinking that you're the king. Pare de pensar que você é o rei. Stop thinking that you can have it your way. Pare de pensar que você vai ter a sua maneira. God is saying to you tonight, Deus está dizendo para você assim, I'm the king, eu sou o rei. and you need to obey me. E você precisa me obedecer. Amém? Amen. So, remember, it's our obedience to God, not His obedience to us. Então lembre também, é a nossa obediência a Deus e não a obediência de Deus a nós. Now, I'm going to say something that could be a little controversial, Eu vou te dizer uma coisa que pode ser um pouco controverso, but I want you to understand something. mas eu quero que você entenda uma coisa. While our words are important, what we say is important, Muito embora o que nós dizemos seja importante, our words are not so magical, nossas palavras não são tão mágicas, so perfect, tão perfeitas, that they command God obeying us. que façam que Deus obedeça a gente. God will do what God wants to do. Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. He has the liberty to do what He wants to do, Ele right? tem a liberdade de fazer o que Ele quer fazer. And so, I want to say this, Eu quero te dizer isso. because when we focus too much on what we're doing, Porque se nós focamos muito no que nós estamos fazendo, and the approach and how we do everything just right, e como nós nos comportamos fazendo tudo direito, we almost start thinking that God needs to obey us. nós pensamos também que Deus precisa obedecer a gente. Because we're saying everything a certain way or doing everything a certain way. Porque nós estamos fazendo tudo de um jeito, fazendo tudo de uma maneira, But in reality, mas na realidade it's our obedience to Him, not His é a obedience to nossa us. obediência a Ele, não a obediência dele a nós. So, we can't fashion God in such a way Então nós não podemos programar Deus de uma certa that maneira He's going to obey us e que Ele vai obedecer a so gente. we can get what we want. Então para que a gente possa conseguir aquilo que a gente quer. I want a better house, I want a better car, I want more money, I Eu want quero mais another dinheiro, child. eu quero uma casa nova, um melhor carro. This is not the gospel. Esse não é o Evangelho. Jesus didn't even have a place to sleep half the time. Jesus didn't have a place to sleep, we know in the scriptures, at least some of the time. Jesus muitas vezes nem tinha lugar para dormir. How can we use the same Jesus to say,
Como podemos usar o mesmo Jesus para dizer that He wants you to be the richest person in the world? que Ele quer que você seja a pessoa mais rica neste mundo? I'm not against prosperity, Eu não sou contra a but prosperidade, I'm against abusing the Bible mas eu sou contra abusarem a Bíblia to say that it's God's will for you to be rich. para dizer que Deus fez você para ser rico. Because you can look here Porque você vai olhar and aqui you're not going to find e it. não vai encontrar. You're not going to find it. Não vai encontrar. What God's will is for you O que Jesus quer, It's to know. Deus quer para você is to know é que você saiba that King Jesus is King. que Cristo Jesus é o Rei. That's His will for you. É isso que Ele quer falar para você. It's His Aleluia. will for you É a vontade dele na sua vida to obey Him. que você obedeça a Ele. It's His will for you É a vontade dele para sua vida to share the gospel with que others. você divida o Evangelho com It's outros. His will for you É a vontade dele to be part of a church that preaches the que gospel. você participe de uma igreja que prega o Evangelho. It's His will for you É a vontade dele to express the gifts of the Spirit. que você expresse os dons do Espírito. It's His will for you É a vontade dele to prosper, yes, para você prosperar, sim. Aleluia. but prosper because you're obeying Him, Mas prosperar porque você está obedecendo a Ele. Aleluia. not prosper Não prosperidade. because you want to be the king of your Porque life. você quer ser o rei da sua vida. É verdade. Because what we start to do is this. Porque nós começamos a fazer We isso. start to look at God for what He can give us Nós começamos a olhar para Deus para aquilo que Ele pode dar, rather than for who He is. ao invés de olhar para Deus por quem Ele é. I don't know about you, but I don't want to have a friend that only comes to me for what I can give them. Eu não sei sobre você, mas eu não quero ter um amigo que só vem para mim, It's a very shallow só relationship. chega para mim porque ele está querendo alguma coisa de mim. It's a very shallow relationship. É uma relação muito vazia. É verdade. What's this? Que isso? You only call me when you need something. Você só me liga quando você precisa de alguma You coisa? look and it's the person calling and you're like, oh meu Deus. Você olha para essa pessoa te ligando e ai, What do they want o now? que ele quer agora? I wonder if God thinks this sometimes. Eu acho que é isso que Deus pensa com a vezes. We only call Him when we need something. Nós só ligamos para Ele quando a gente precisa de alguma coisa. Maybe He just wants you to walk with Him. Talvez Ele só queira que você ande Take a com walk Ele. in the park. Vai lá passear com Get to o know parque. Him. Conhecer Read Ele. His Word. Ouvir a sua voz. Pray. Aleluia. Ah. Orar. Listen to Him. Ouvir What's on His mind? What's on His mind? o que está na sua mente. What's on His heart? O que está no seu coração. No, God's. O que está no coração de Deus, na mente de Deus. What is on His mind? What's on His heart? O que está no coração dele, na mente dele. I guarantee you, if you start thinking this way, Eu garanto para você, se você começar a pensar dessa maneira, you won't be concerned about prosperity. você não vai estar preocupado com And prosperidade. interestingly, God will prosper you. E interessante que Deus vai prosperar você. It's ironic. É irônico. It's ironic. É irônico. But it's the way the kingdom works. Mas é o jeito que o reino funciona. So let's not abuse the Bible Então não vamos abusar a Bíblia to say something that it doesn't say. para dizer alguma coisa que ela não diz. And let's not have a relationship with God Então não vamos ter um tipo de relação com that is Deus so superficial que é tão that superficial we're always looking at His hands que a gente está sempre olhando para a mão and dele never looking at His e face nunca olhando para a face and dele beholding the beauty of Jesus e Christ. contemplando a beleza de Jesus Cristo. How many of you want that? Quantos aqui querem isso? A relationship that's more mature, Uma relação com Deus que é mais madura. not a relationship that's superficial. Não uma relação com Deus de superficialidade. Aleluia. Yes, God can heal, Sim, Deus pode curar, Amém. but God knows what's best for us. mas Deus sabe o que é melhor para nós. Verdade. If God chose to heal everyone in every situation, no one would ever die. If God chose to heal everyone Se Deus escolher curar alguém in every em situation, qualquer situação, everyone, qualquer no one would ever die. ninguém vai morrer. So we can't say it's always the will of God for healing. Então nós não podemos dizer que é sempre a vontade de Deus curar. It's not biblical. Não é Because bíblico. the Bible says it's appointed for everyone to die at one point in time. Porque a Bíblia diz, há um momento em que todos nós vamos morrer no tempo. Right? Não é verdade? Ei. So we have to be wise Então nós precisamos ser sábios and pray for healing e orar por cura. and pray for the sick. Oramos por doentes, Absolutely, in faith, com certeza, com believing fé, that God will do something. acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. But if He chooses not to,
Mas se ele escolher não we fazer, need to also have enough faith nós também precisamos To ter a nossa fé, a confiança to trust that He knows what's best for us. que ele sabe o que é melhor para nós. Why? Por quê? Because He's the King. Porque ele é o rei. We can ask the King, Nós podemos pedir ao but the rei, King will judge. mas o rei vai julgar. The King reads the sentence. O rei escreve a sentença. When you go to the court and the judge says something, Quando nós vamos no tribunal diante de um juiz and he decides something, e ele decide alguma coisa, even if you don't like it, mesmo se a gente não gosta, it's over. está acabado. I mean, you could try to appeal, Você pode ficar lá, but he's probably going to say the same thing. mas ele sempre vai dizer a mesma coisa. Jesus is our King. Jesus é o nosso rei. So we have to stop trying to be the kings. Então nós temos que parar de tentar ser os nossos reis. Aleluia. The cool part about this is that Jesus as a king is gentle. E a melhor parte disso, a parte legal disso é que Jesus, o nosso rei, ele é gentil. He was born through a virgin who was like 14 years old. Ele nasceu de uma virgem que tinha o quê? 14 anos. In some very modest, poor city, Numa cidadezinha tão modesta, tão in a pobrezinha, barn. numa manjedoura. Imagine this. Imagine isso. This is the living God. Esse é o Deus He vivo. could have come down in the middle of the Olympics Ele podia vir agora na época das with Olimpíadas all the splendor, with all the fireworks, with all the lights. com todos os fogos, todas as luzes em cima dele. But what did he do? Mas o que ele fez? He came in humility Ele veio em humildade. because he wanted to demonstrate the kind of lives that we could be. Porque ele quer demonstrar o tipo de vida que temos que ter. And so it's not a burden to follow this king Então não é um fardo seguir esse rei. because he's gentle in spirit. Porque ele é gentil no espírito. And while he's gentle in spirit, E como é gentil no espírito, he still has the power e mesmo sendo gentil no espírito, ele continua tendo o to poder crush the head of Satan under his foot. de pegar a cabeça da serpente e esmagar. Aleluia. To crush the head of Satan under his foot. Esmagar a cabeça da serpente nos seus pés. What an amazing God that we serve. Que maravilhoso Deus que nós servimos. What an amazing God that we serve. Que maravilhoso Deus. So we talked about authority. Então nós falamos sobre autoridade, We talked about obedience. falamos sobre obediência, Now let's talk about liberty. agora vamos falar sobre liberdade. Now the world has a concept of liberty, Olha, o mundo tem um conceito de liberdade, but it is far inferior. mas é muito inferior. At least, they think that they have liberty. Eles pensam que eles têm liberdade. I can do whatever I want. If I want to smoke marijuana, if I want to smoke crack, Ah, eu posso fazer o que eu quiser. Se quiser fumar maconha, se quiser fumar if I crack, want to drink as much as I se eu want, quiser fumar if I want to beber o que eu quiser, side with several women, it's great, no problem. se eu quiser ficar com mulher, um monte de mulher, não tem problema. They think it's liberty. Eles pensam que isso é And liberdade. maybe for a little bit of a season, it seems like it E is. talvez por um pouco período de tempo eles parecem que é liberdade. But we find out Mas nós descobrimos that after they have this short time of pleasure, que na verdade eles têm um pouco prazer, they have addictions. eles têm vícios, Maybe they have diseases. doenças, Maybe they have problems that they can't overcome. problemas que eles não podem superar. Because this is the effect of sin in our Porque lives. esse a consequência do pecado na nossa vida. If sin wasn't fun, no one would do it. Se o pecado não fosse divertido, ninguém ia fazer. Verdade. Everyone would be like holy and righteous. Todo mundo ia ser santo e So justo. I'm not saying that sin's never going to be fun. Eu estou dizendo que pecado nunca vai ser divertido, But what it does is it leads to a life of misery. mas o que eu estou dizendo é que ele nos leva a uma vida miserável. You talk to someone who's addicted to Se alcohol. você conversar com alguém que é viciado em You talk to álcool, someone who's addicted to crack. se você conversar com alguém que é viciado em crack, You talk to someone who's addicted to pornography. alguém que é viciado em pornografia, You talk to someone who's addicted to whatever thing. se você conversar com qualquer um que é viciado em qualquer coisa, And I'll tell you something. eu vou te dizer uma coisa. They're not going to be saying they have liberty. Eles não vão dizer para você que eles têm liberdade. They're going to say, I'm a slave. Eles vão dizer, eu sou escravo. I can't control it. Eu não posso controlar. But thank God, Mas graças a Deus, we have a king nós temos um rei and a savior e um salvador who said,
It is finished. Está consumado. And because he said it is E porque finished, ele disse isso, we have freedom. nós temos We liberdade. have freedom. Temos liberdade. Even though we're slaves of Christ, Muito embora sejamos escravos de Cristo, we have freedom to know nós temos a liberdade de that saber we don't need to live this way anymore que não precisamos mais viver dessa because we're maneira, new creations. porque na nossa nova criação We have the Holy Spirit inside of us. temos o Espírito Santo dentro de nós The same Holy Spirit e o mesmo Espírito that had Santo the power que tem poder to raise Jesus Christ from the dead de ressuscitar Cristo diante dos mortos, lives inside of us. vive dentro de nós. Now, I don't know about you, Eu não sei a respeito de você, but for me that brings freedom. mas isso me traz liberdade. The Holy Spirit. O Espírito Santo, It gives me freedom every day to decide ele me dá liberdade para todo dia decidir that I'm not going to live that way. que eu não vou viver daquela maneira, But because I want to worship mas Jesus, que eu quero adorar ao Senhor. I'm going to live a different way. Eu vou viver de uma maneira diferente. And I'm going to have joy. E eu vou ter And I'm going to alegria. have freedom. Vou ter And no liberdade. matter the E não circumstances, importa as circunstâncias. even if I get down, Mesmo se eu ficar para I baixo, can look up. eu posso olhar para I can cima. look up and say, you know something? Eu posso olhar para cima e dizer, você sabe I uma coisa? serve a king. I serve a king Eu sirvo um Deus, who is much, much, much better than I am. um rei que é muito, muito, muito melhor do que eu. Aleluia! Because I'm not on the throne. I'm not on the throne. Porque eu não estou no trono. And so we see, even in this passage, Porque nós vemos até mesmo nessa passagem that Jesus brought liberty. que Jesus trouxe liberdade. He brought authority, Trouxe autoridade, he brought obedience, obediência, or he demonstrated how we should obey, demonstrou como devemos obedecer and liberty. e liberdade. In our depravity, only Jesus can bring us liberty. A nossa depravação, só Jesus Cristo pode trazer liberdade. Where did this happen? Olha o que aconteceu. At the cross. Isso aconteceu lá na cruz. The cross is the place where mercy and justice kiss. A cruz é o lugar onde a misericórdia de Deus e a graça, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se beijaram. Think about that for a minute. Pense sobre isso por um The minuto. cross A cruz is the place é o lugar where mercy onde a misericórdia and justice e a justiça kiss. se encontraram e se beijaram. It is finished. Está consumado. You're sanctified. Você foi santificado. You're justified. Você está justificado. You're a new creation. Você é uma nova criatura. You don't need to live the way you were Você living. não precisa viver da maneira que você vivia. You need to tell other people about this Jesus that you know. E você pode falar para outras pessoas sobre esse Jesus que você conhece. And some of you need to believe the things that you already know. E alguns de vocês precisam acreditar nas coisas que você já conhece. And you need to know that it's His authority. E você precisa saber que a autoridade dele It's not ours. não está em nós. It's our obedience to Him, É a nossa obediência a ele, not His obedience to não a us. obediência dele a nós. And it's supernatural liberty E é a liberdade sobrenatural that we experience through Christ, que nós experimentamos em Cristo. and not by our own effort. E não pelos nossos próprios esforços. Amém. Let me say again. Deixa eu te dizer de novo. You can't have a kingdom without a king. Você não pode ter um reino sem um rei. And you're not Him. E você não é o rei. And I'm not Him. Eu não sou o rei. Someone smart, Alguém pode inteligente, much smarter than I, muito mais inteligente que eu, wrote this. escreveu isso. The Bible is not just a gentle thought for the day. Yeah. The Bible A Bíblia, is not just a gentle thought for the day. a Bíblia não é só um pensamento gentil para o dia. It is not a resource for our self-improvement. Não é só um lugar para encontrar recursos para nossa promoção pessoal. But it is a dramatic story from beginning to end. Mas é uma dramática história do início ao final, With Jesus Christ, our King, at the center. onde Jesus Cristo é o rei e é o centro. The focus of the Bible is on God and His action. O foco da Bíblia é em Deus e nas suas ações. He is not a supporting actor in our drama. Ele não é um ator, é um ator coadjuvante na nossa história. It's the other way around. É o contrário. We're supporting actors in His Nós drama. somos os coadjuvantes, ele é o principal. Aleluia.
God does not exist to make sure we are happy and fulfilled. Ele não existe para ter certeza de que você vai ser feliz e completo. But we exist Mas nós to existimos glorify para God glorificar a and Deus to fulfill the purposes of God. e cumprir os propósitos de Deus. God is not a facilitator of our life transformation projects. Deus não é o facilitador dos nossos projetos de vida. God is not our life coach, Ele não é o nosso técnico, but He's our creator. mas Ele é o nosso criador. He's our lawgiver, Ele é o nosso judge, juiz, and He's our Lord. nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. One day, Dia, every knee will bow, todo joelho se dobrará, and every tongue will confess toda língua confessará that Jesus Christ que Jesus Cristo is Lord. é Senhor. Aleluia. Because His kingdom Porque o seu reino implies authority, significa autoridade, obedience, obediência and liberty. e liberdade. He is our Lord. Ele é nosso Senhor. No one on that day Ninguém nesse dia is going to be questioning, vai perguntar ou questionar, interrogating, perguntar, arguing, argumentar, bickering ficar about who is the king. sobre quem é o rei. Everyone's going to know Todo mundo vai saber that Jesus Christ que Jesus Cristo é o rei. is Lord. Glória a Deus. Jesus. In Isaiah chapter 45, Em Isaías capítulo 45, 45, in the Old Testament, no Velho Testamento, there was a prophetic vision of what would happen. teve uma visão profética do que vai acontecer. And I'm going to close with this. E eu vou fechar com isso. God said, "Turn to me and be saved, Deus disse, vire-se a mim e seja salvo, all of the ends of the earth, todos os confins da terra, for I am the Lord, porque eu sou o Senhor and there is no other. e não existe nenhum outro. Aleluia. Aleluia. I am the Lord, Eu sou o Senhor and there is no other. e não existe nenhum outro. By myself I've sworn, Por mim mesmo eu juro, from my mouth has gone out a word of righteousness para minha boca sai a palavra de justiça, that's not going to return. que não vai voltar. To me every knee will bow, A mim todo o joelho se dobrará, and every tongue will e confess, toda língua confessará, and everyone will swear allegiance to me, e toda língua confessará that I am the King, que eu sou o Rei, and I am the Lord. que eu sou o Senhor. Aleluia. Now, what's the implication for us tonight? O que isso pode ser aplicado na nossa vida hoje? What is the application tonight? Quais são as aplicações dessa noite? For those of you who know Jesus, Para aqueles que conhecem a Jesus, the application is simple. a aplicação é simples. Remind yourself daily that He's the King. Lembre-se diariamente de que Ele é o Rei. Aleluia. And stop trying to use Him E pare de tentar fazer você o centro, to fulfill your preferences. para ficar tentando cumprir as suas próprias preferências. For those of you who don't know Christ tonight, Para aqueles que não conhecem Jesus, I want to invite you eu quero te advertir to stop being a slave of the world a parar de ser um escravo desse mundo and to begin being a slave of e Christ. começar a ser um escravo de Cristo. Aleluia. Everyone's got to serve somebody. Todo mundo tem que servir alguém. Everyone's going to serve somebody. Todo mundo aqui vai servir alguém. The question is, are you going to serve the King, A pergunta é, você vai servir o Rei or are you going to serve yourself, ou você vai servir a si mesmo? which ultimately is serving the devil? O que na verdade é servir o diabo. So if you don't know Jesus Christ, Então, se você não conhece Jesus Cristo, the gospel is simply this. o Evangelho é simplesmente isso. Jesus Christ came, Jesus Cristo He veio, died on a cross, morreu na cruz. His blood was shed O sangue dele foi derramado for your sins pelos seus pecados, so that you could experience para que você pudesse experimentar eternal life with Him. vida eterna com And Ele. as you repent of your E sins, quando você se arrepende dos seus pecados, by His grace, pela sua graça, you're enabled to have a relationship with Him você passa a ter um relacionamento and com Ele experience eternal life.
experimenta a vida that eterna, begins here and now, que começa aqui e agora Aleluia. goes forever. e vai para sempre. I don't know about you, Eu não sei sobre você, but I wanna have eternal life. mas eu quero ter a vida eterna. I wanna have eternal life. Eu quero ter a vida eterna. I don't want to die, Eu não quero morrer, but when I die, mas quando eu morrer, I'm going to go to a better place. eu quero ir para um lugar melhor. Amen? Amém? I love Rio de Janeiro, Eu amo o Rio de Janeiro, but there's a better place. mas tem um lugar melhor. I love America, Eu amo os Estados but Unidos, there's a better place. mas existe um lugar melhor. God created this longing in our hearts. Deus criou essa vontade no nosso coração. Let us not ignore it. Não vamos ignorá-la. Let's pray. Vamos orar.